Olá, meu nome é Samir Morimoto e hoje farei a apresentação do seu portal de sistemas, o Meu Microdata. Agora que nós vimos essa breve introdução do portal Microdata, eu irei detalhar cada uma das partes que compõem o portal Meu Microdata, o seu portal de sistemas. Conforme nós vimos no vídeo, nós estamos em um ambiente novo que é totalmente web. Então, o acesso aos sistemas integrados Microdata será feito através do navegador de internet do computador de cada um dos usuários. E junto com este portal, nós remodelamos todos os ícones de cada um dos módulos. Então, do SimRec, do SimPag, do SimFatura. Estes são os novos ícones de alguns dos módulos que estão disponíveis nesta minha senha de usuário. Tá? E já falando então sobre senhas e sobre usuários, o que acontecerá com a utilização do portal Meu Microdata? Hoje, os nossos usuários utilizam o acesso através do menu Microdata ou do micromenu, e ali ele tem a senha liberada ou não para cada um dos módulos. Então, se eu sou um usuário de produção, eu tenho o Sim Tecido. Se eu sou um usuário de faturamento, eu tenho Sim Fatura, contas a receber, SimRec, SimPag, e assim sucessivamente. Então, os seus usuários atuais na sua empresa, eles serão migrados automaticamente durante a instalação do portal Meu Microdata. Então, não será necessário criar todos os usuários novamente. Todos eles serão automaticamente migrados para o portal durante o processo de instalação do portal Meu Microdata e, consequentemente, todos os seus atuais acessos aos módulos. Tá? Então, aqui nós temos os acessos aos sistemas através da página principal ou através do menu lateral, que fica ali junto com a minha foto do perfil do usuário que está acessando o sistema. Na sequência, nós temos os indicadores de performance. Então, o que são os indicadores de performance? Quem já conhece o ambiente, está habituado ao ambiente de BI, já ouviu falar de BI, de Business Intelligence, já ouviu falar sobre indicador de performance, ou já ouviu falar de outro nome, KPI ou KPI, Key Performance Indicator, que é o tal do KPI lá. Tá? Do KPI. Então, esse conceito de KPI, de indicador de performance, ele vem desse mundo de análise, desse mundo de BI, de análise de dados, e que nós estamos trazendo ele junto dentro do portal Meu Microdata. Tá? Então, eu tenho ali já 4 indicadores prontos para uso de faturamento. Então, eu tenho a quantidade faturada,
que é esse meu indicador em azul. Esse quantidade faturada significa o montante, o volume de produtos faturados. Então, se a unidade do meu produto é metro, ou se ela é quilo, ou se ela é unitário, né, peça ou N, por aí vai. Então, eu estou somando todos os meus produtos que compõem todas as minhas notas fiscais, de acordo lá com a minha natureza de operação, que eu quero que seja indicada no meu resultado lá do KPI, né, do meu indicador de performance. Então eu tenho um número absoluto ali da somatória da quantidade de todas as vendas de todos os produtos no mês atual. Tá? Então eu tenho aí o meu primeiro indicador em volume, em quantidade de produtos faturados. Logo abaixo, em verde, eu tenho essa mesma representatividade, né, do mês, do valor agora faturado. Então eu tenho a somatória, né, em reais de todo o meu valor faturado dentro do mês atual. Lá em cima, em amarelo, eu tenho a porcentagem, né, a representatividade do mês atual comparada ao mês anterior, né? Então, como é que está o meu desempenho comparado ao mês anterior, mês atual comparado ao mês anterior, tá? E por último, eu tenho ali em vermelho a quantidade de clientes atendidos do mês atual. Então, o que isso significa? No meu montante, na minha totalidade de clientes, né, quantos clientes eu estou atendendo entre todos os meus clientes cadastrados um dia no banco de dados, nos sistemas microdata. Então, vamos supor que eu tenho lá uma base com 500 clientes, 1000 clientes, certo? Nesta base, significa que eu só estou vendendo, só estou faturando, na verdade, porque venda é diferente de faturamento, para 63 clientes no mês atual. Então, colocando que eu estou lá no início do mês, isso é um número comum, porque eu estou no início do mês. Se eu estou lá no fim do mês, dependendo do meu volume de faturamento, né, da minha quantidade de notas emitidas, pode ser que esse número já esteja muito pequeno. Então, isso vai depender da sua empresa, do seu volume de faturamento, tá ok? Então ali nós temos 4 indicadores de performance já disponíveis no portal Meu Microdata para serem utilizados por vocês. Além da questão dos indicadores de performance, eu tenho também os dashboards, que são os gráficos, ou um ou mais gráficos, né? Então, quando eu faço uma composição de gráficos, é o que nós chamamos de dashboard. Tá? Então, isso é por usuário, tanto os indicadores de performance quanto os gráficos são por usuário. Então, um usuário pode ver um indicador e um gráfico, um outro usuário pode ver outro indicador diferente, um gráfico diferente do primeiro usuário. Então eu configuro quais gráficos um determinado usuário pode ou não ter acesso. Tá? Então, neste caso aqui, eu estou dando um exemplo de 3 gráficos. Né? Então, o meu gráfico, que é o maior aqui da direita, de faturamento diário, né, do mês atual. Então, dentro deste mês, cada bolinha ali no meu gráfico, né, no meu gráfico de linha, representa um dia, né, e o meu volume, né, de vendas dentro daquele dia. Tá? Então, depois, quando a gente estiver lá no próprio portal, a gente vai poder passar o mouse pelo gráfico, ele vai indicar os valores exatos em cada pontinho desse sobre a minha linha de faturamento. Do lado esquerdo nós temos mais 2 gráficos, que é o de faturamento anual, com a comparação, a possibilidade de comparação com o mês anterior. Então eu estou no ano de 2017 comparando com o ano passado, 2016, mês a mês. Tá? E na parte de baixo eu tenho os produtos mais vendidos dentro do mês atual novamente. Então eu tenho lá um montante de N produtos, desses N produtos, quanto representa o faturamento de cada produto dentro deste mês. Então eu também vou ter uma dinâmica ali, conforme eu passo o mouse sobre o gráfico, ele vai me indicar qual é o produto, quanto que eu vendi daquele produto e por aí vai. Tá ok? Eu ainda vou ter dentro do portal Microdata a Live Desktop. O que é a Live Desktop?
assim como vocês já conhecem hoje no site da Microdata mesmo, quando vocês visitam o nosso site, nós temos ali um banner que mostra produtos da Microdata, lançamentos da Microdata, novidades da Microdata, e quando você clica sobre aquele link, ele redireciona você para uma matéria, né, ou para uma inscrição, por exemplo, deste treinamento, e assim sucessivamente. Então a Live Desktop será um ambiente, né, um local dentro do portal Microdata, direcionado para o assunto de interesse, né, para o grupo de interesse de cada usuário. Então, por exemplo, eu sou um usuário administrativo, então na Live Desktop dos usuários administrativos, de acordo com o grupo de interesse dele, que vocês vão ver daqui a pouco, eu cadastro esse grupo de interesse, a Microdata fará direcionamento de lançamento, de treinamento, de cursos, né, de matérias, de legislação, por exemplo, na Live Desktop. Então esse é o canal de comunicação, mais um canal de comunicação entre a Microdata e os nossos clientes. Então, seguindo essa linha de raciocínio, quando a Microdata criar um novo dashboard, criar um novo relatório, criar um novo indicador de performance, eu vou divulgar isso aqui na Live Desktop, por exemplo, para, como eu acabei de dizer, a área administrativa, onde o grupo de interesses são dados administrativos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um gráfico novo em cima desse tipo de resultado. Ou seja, para um usuário de produção, na Live Desktop dele, não vai aparecer o banner de administrativo, do gráfico novo administrativo. Vai aparecer um banner com um gráfico novo de produção. Então, o meu líder de produção, meu gerente de produção, né, o que interessa para ele? Relatórios agregados, né, relatórios com gráficos agrupados, com indicadores agrupados de performance de produção. Quanto produziu no dia, quanto deu de quebra no dia, e por aí vai. Então, eu posso criar novos gráficos focados em produção que vão aparecer somente lá na Live Desktop da produção. Por quê? Porque eu direcionei esse tipo de análise. Então eu vou ter na Live Desktop um canal direto com vocês, né, clientes Microdata, de acordo com o seu grupo de interesse, ok? Aqui nós teremos também a questão do tempo, né, do clima. Então, dentro do portal Microdata, o usuário poderá ter acesso ao clima. Isso aqui é importante, por exemplo, de acordo com o seu ramo de atividade, com o seu nicho de clientes, né, onde você atende. Então, de repente, num dia frio, né, determinada linha de produtos, faria sentido você usar da questão do e-mail marketing, aí do marketing digital, né, lançando propaganda dos seus produtos para o seu cliente de acordo com o clima, né? Então você pode direcionar, por exemplo, você criar uma propaganda, né, um e-mail marketing, uma estratégia de atuação dentro da sua empresa através do clima. Então, olha só, a gente para e pensa, fala, não, mas é só lá um indicador de temperatura ali na minha página, né? Realmente, a página não vai criar para você esse e-mail marketing, não vai fazer nada disso. Eu só estou dando ideias para que vocês utilizem da ferramenta, utilizem do portal para outras finalidades. Então, às vezes, um dado, não só lá o dado do KPI, né, que tem a sua função, que é dar suporte para que um gestor tome uma decisão, assim também é o próprio clima, né? Então nós temos sim aplicações onde o clima vai influenciar em uma determinada ação de compra ou não, né? Porque isso vai influenciar na questão psicológica aí dos nossos clientes e até mesmo em produção, de acordo com o meu clima, né? Isso pode interferir no componente químico, né, que é utilizado durante o processo produtivo, e essa variação de temperatura pode influenciar no resultado do meu produto final, né? Então tudo isso vai depender também de quem está utilizando o portal, para que ele tenha esse feeling, tenha essa sacada para poder tomar decisões, né? Então o tempo está ali, ou simplesmente para que você possa lá no final do dia já bater o olho ali e falar, opa, hoje o clima tá bom para a gente fazer um happy hour. Isso também é muito bom e para o bem-estar dos nossos próprios colaboradores.
Ok, pessoal? Então esse é um novo dia para novos negócios. E aí eu tenho também, dentro do portal Microdata, as cotações do dólar, do euro e também do índice Bovespa. Vamos dar um zoom aqui, para que a gente possa ver enxergar um pouquinho melhor. Eu tenho ali então um gráfico do dólar, né, em cima da cotação do dia, onde eu tenho ali um D, né, e eu estou vendo hora a hora a cotação do dólar, a variação do dólar neste dia. E na lateral aqui eu dei um print, né, do mesmo gráfico, só troquei para uma visão dos últimos 5 anos. Então eu tenho a variação do dólar que estava lá embaixo em 2013, veio crescendo, teve o seu pico lá em 2016, né, entre ali o finalzinho de 2015 começo de 2016, e aí começou a cair e se manteve depois no nosso atual ano de 2017. Então é o mesmo gráfico que eu simplesmente mudei a visão deste gráfico, se eu estou vendo ele por dia ou se eu, no caso ali estou vendo os últimos 5 anos. Tá? Este gráfico serve também de apoio para o pessoal que vai tomar decisão na área financeira, por exemplo, na área de compras, né? Eu estou importando produtos, qual a variação do dólar, porque isso vai influenciar no meu custo de importação, né? Ou seja, ele me dá suporte para tomar decisões, não significa que ele está integrado atualmente ao meu módulo de compras, lá o Sim Compras. Então, essa é uma evolução do sistema. Então, como a Microdata agora está trabalhando em cima de inovação, trabalhando em novos produtos, como o próprio portal Microdata, então, essa é uma ideia, né, para que lá no futuro essa cotação esteja integrada, por exemplo, ao nosso módulo de compras e a outros módulos. Isso foi só um exemplo que eu citei. Tá? E é importante que você, como cliente Microdata, também nos dê esse feedback, também nos mostre a sua necessidade. Né? Então, se você tiver ideias, estiver já visualizando, né, onde o portal Microdata pode apoiar você nas tomadas de decisões, facilitar a tua vida na utilização do sistema, envie seu e-mail, né, para nós, seja para o suporte@microdatasystemas, seja para o meu e-mail samir@microdatasystemas ou para treinamento@microdatasystemas. Esses são os meus dois canais de contato diretos ali, tá? Seja para o nosso setor de vendas, né? vendas@microdatasystemas, né? Então envie as suas solicitações para que nós também possamos, com base nelas, criar novos dashboards para você, criar novos indicadores de performance, criar novas integrações entre o portal Microdata e os módulos Microdata propriamente ditos. Tá? Então, o objetivo da Microdata é inovar através do portal, tá? do portal Meu Microdata, e trazer todas as novidades para este portal, para que isso seja comum entre todos os usuários dos sistemas integrados Microdata. Para que isso tudo funcione, né, durante o meu processo lá de migração, onde eu estou saindo do meu menu atual conhecido lá, o Microdata, né, o menu Microdata ou o micromenu, e eu estou migrando agora então para o meu Microdata. Então no meu Microdata, no portal Meu Microdata, o processo de instalação vai importar os meus atuais usuários para o portal, certo? Porém eu vou ter que fazer mais algumas configurações extras que não existem atualmente no menu Microdata e no micromenu, tá? Por exemplo, eu já tenho hoje o conceito de grupo de usuários no menu atual. Certo? Então você tem lá o usuário Samir, esse usuário Samir participa de um grupo, por exemplo, financeiro. Então eu dou direito de acessos ao grupo financeiro e todos os usuários que estão dentro daquele grupo poderão ter acesso ao SimFatura, ao SimRec, ao SimPag. Eu crio um outro grupo chamado Produção e os usuários que estão naquele grupo têm acesso ao sistema SimCarteira, SimTecidos. Tá? Então eu já tenho esse conceito no menu atual, certo? Então esse conceito continua aqui no Meu Microdata, no portal Meu Microdata. Agora eu já tenho um outro conceito, um conceito novo, que são os grupos de interesse.
Então lembra que lá na Live Desktop, quando cada usuário entrar no portal Meu Microdata, ele vai ter a sua Live Desktop, ou seja, ele vai ter direcionado para ele notícias de legislação, por exemplo, novos produtos que a Microdata vai lançar, novos dashboards para a sua área de interesse. Tá? Então lembrando que se eu tenho uma área de interesse administrativa, eu vou colocar na Live Desktop desse usuário gráficos de gestão administrativa. Se eu sou um usuário de produção, eu posso colocar na Live Desktop dele gráficos referentes à sua área de atuação. Tá? Temos ainda a questão de grupos de sistemas. Então eu posso, para cada usuário, determinar quais são os grupos de sistemas que ele vai poder utilizar. Tá? E tem ainda a notificação, né? Essa notificação nós vamos ver já no próximo slide, que tem a ver com mensagens gerais para todos os usuários. Tá? Essas notificações vocês vão poder criar. A Live Desktop é o canal de contato entre a Microdata e vocês, usuários Microdata. A notificação é uma notificação interna entre os seus colaboradores na sua empresa. Tá, ok? O próprio perfil do usuário, que é o cadastro dos usuários, tá? E as permissões que vocês já conhecem, que é onde eu dou faço a liberação de cada tela dos módulos que cada um dos usuários poderá utilizar. E não somente das telas, né, do SimRec, do SimPag, do SimFatura, mas também os componentes do portal. Então o usuário Samir, ele é master, ele tem acesso a tudo. O usuário João, ele é um usuário comum, ele só vai ter acesso a sistemas, porque ele é um usuário de produção. Então ele só precisa acessar o sistema, mais nada. Ele não precisa ter gráfico, ele não precisa ter dashboard, não precisa ter nada, só acesso ao sistema. Então tá bom, mas o líder de produção, ele precisa ter acesso ao sistema, acesso à Live Desktop e acesso aos gráficos de produção. Tá? Então esse é o raciocínio das permissões, tanto para os módulos quanto para o próprio portal. E aqui então nós temos a notificação. Então na notificação, quando eu entro no sistema, eu tenho o meu usuário, este usuário terá uma foto que eu posso cadastrar lá no perfil de usuário e também fazer as suas liberações, claro, de acesso. E quando eu crio o perfil, né, faço esse cadastro de usuários, eu tenho então uma rede interna de todos os usuários do sistema. E eu, vamos falar assim, como gestor, como administrador, eu posso criar notificações internas. Então, hoje no final do dia nós teremos uma reunião geral na empresa. Eu crio uma notificação, essa notificação vai para todos os usuários do Microdata. No momento em que eles logarem no sistema, entrarem no sistema, ele vai aparecer ali no sininho o número 1, e número 2, número 3, todas as notificações. E enquanto ele não ler a notificação, vai ficar aparecendo ali a quantidade de mensagens, de notificações que não foram visualizadas. Tá ok? E o que está por vir? Né? Então, o que está por vir são outras funções, outros gráficos, outras novidades dentro do portal Microdata. Agora que eu já expliquei isso tudo, né, em cima daquela nossa breve visualização do vídeo do portal, eu quero ver efetivamente o portal Meu Microdata. E é onde eu reúno, né, todas essas informações. Então, o meu acesso ao menu está aqui, eu tenho um atalho do acesso, clicando nele, ele vai carregar lá então o portal Meu Microdata. Como eu havia dito, o meu usuário e senha já veio importado do meu antigo menu, e eu vou clicar aqui como entrar, e ele vai carregar o portal. Então eu reuni aqui todas aquelas funções que eu fui explicando detalhadamente no portal Meu Microdata. Eu tenho o logo aqui em cima. Esse logo também funciona como botão iniciar, assim como o Windows tem lá o seu botão iniciar, o logo do portal também é um botão iniciar. Então, supondo que eu estou em um determinado ponto do relatório, analisando alguma coisa, e eu troquei, fui para um outro nível, quando eu clico, seja na home ou no ícone, ele me retorna para essa página inicial. Então aqui você vê que a minha navegação ela funciona simplesmente rolando o mouse aqui, a bolinha do mouse para cima e para baixo. Eu tenho o meu menu de sistemas, eu posso minimizar cada um desses ícones aqui,
tá? Então minimizo os gráficos, abro eles novamente, tá? Então eu tenho cada um dos módulos. Então esse primeiro item, né, esse primeiro bloco, eu tenho as permissões já destinadas para cada usuário que importei do antigo menu. Então SimRec, SimPag, SimFatura, tá? Eu também tenho uma outra opção de acesso lateral, como eu disse lá no início dessa apresentação. Então clicando aqui no botãozinho de configurações, né, de ferramentas, eu tenho aqui cada um dos modos com o título e a sua descrição. Aqui em ferramentas eu ainda posso trocar a cor, né, de preferência do meu painel, né, do meu microdata, tá? Vamos fechar. Os meus indicadores de performance, tenho aqui meus dois primeiros gráficos de faturamento diário e produtos mais vendidos. Na sequência, Live Desktop, os gráficos de faturamento anual e de clima, e por fim, o meu gráfico com a cotação do dólar, né, a variação do dólar. Do lado esquerdo eu tenho os menus de configuração, então eu posso clicar aqui também para poder esconder o menu para ganhar mais espaço na minha área de análise aqui, de trabalho, no portal Meu Microdata, e também quando ele está reduzido, né, quando ele está omitido ali na esquerda, parando o mouse sobre o ícone do menu, ele coloca um menu flutuante, tá? Se eu quiser, posso clicar novamente, ele fica fixo o menu lateral ali, ok? Então, no painel de configurações, eu tenho N possibilidades de configurações aqui. Algumas dessas configurações são exclusivas da Microdata, tá? Então, vamos falar um pouquinho lá de configurações de perfil de usuário, né, que é o que vocês já conhecem hoje de sistema. Então, no perfil de usuário, eu tenho os meus usuários cadastrados nos sistemas Microdata. Aqui eu posso editar um usuário já existente, colocar uma imagem, né, uma foto para aquele usuário, traçar perfil de cadastro, dados pessoais, e-mail, dados de contato. São informações que hoje não existem, por exemplo, no nosso atual menu, né, e que aqui são informações importantes para que nós da Microdata possamos direcionar o nosso contato com vocês e até mesmo vocês internamente. Poder trocar informações através do portal Meu Microdata, tá? Voltando aqui no painel de controle, eu tenho as notificações, onde eu posso criar novas notificações ou editar uma notificação já existente. Então tem aqui uma notificação, um tipo de notificação que é um aviso geral, e notificações de aniversário, por exemplo, que já me pegariam os dados lá do cadastro do usuário, onde eu tenho a data de aniversário daquele usuário do sistema. Então posso escrever aqui um texto padrão e deixo o tipo como aniversário, o sistema na data correspondente vai disparar esse e-mail aqui para o aniversariante, tá? Lembra dos grupos de interesse que eu falei? Eu tenho aqui que aquela notificação pode ser apenas de um determinado grupo de interesse. Uma reunião geral vai para todos os grupos. Uma outra tipo de notificação vai apenas para um grupo específico. Tá? Então eu crio esses grupos de interesse, né? Quando eu falo eu, nós, vocês como usuários terão poder de criar grupos de notificação, claro, se você for um usuário administrador, se você tiver permissão para isso. Um usuário comum, né, de produção, por exemplo, não vai fazer isso, tá? E aqui, nas próprias permissões de sistemas, eu vou poder liberar para cada usuário ou grupo de usuário para aquele módulo de sistema quais são as telas que ele terá acesso, tá? Então, isso aqui todo mundo já conhece no nosso menu antigo. Então, estão aqui essas funções já conhecidas por vocês. Então, eu estou lá no menu de permissões, eu quero voltar ao meu painel principal, como eu havia dito. Clico no Meu Microdata. E nós retornamos então à página inicial. Nessa página inicial, o que eu tenho ali em cima sobre os meus indicadores. Então, esse meu indicador está dizendo a minha quantidade, o meu volume faturado, porém eu quero saber o detalhe, eu quero saber esse número vem da onde, o que compõe este número, né? Então, eu posso clicar aqui em detalhe e o sistema
vai carregar um relatório analítico sobre aquela informação que está somada, que está agrupada, né, em um único número. Então aquele indicador veio da quantidade faturada, ou seja, desta coluna, na somatória de todos os dias de faturamento deste mês, certo? Então no meu caso, eu tive faturamento até o dia 10. Né? De lá para cá eu não faturei nada. Claro que essa é uma base de demonstração que está no meu computador. Tá? Então eu tenho tanta quantidade faturada, né, 27.564,40. Se eu voltar lá no menu principal, eu tenho lá justamente este valor. E a outra coluna, que é o 182.407,38, é o valor. Então esses dois números estão no mesmo relatório analítico, né? Então aqui, ó. Tá ok? Então é a somatória geral de todos os dias de faturamento. Logo na parte de cima do relatório analítico, eu tenho um gráfico que me indica ali os dias, né, de faturamento. Tá? Então eu já bato o olho e sei que no dia 8 foi o meu maior dia de faturamento. Tá? Nada me impede também de clicar no título das colunas para poder fazer a ordenação. Né? Então eu cliquei aqui no faturado e ele reordenou dia 8, maior dia de valor faturado. Tá ok? Então você vê que rapidamente eu tinha um indicador, né, me mostrando o número, o volume de vendas, o volume de faturamento, perdão, e o valor de faturamento. Eu quero entender aquele número. Cliquei em detalhes, ele me trouxe para um relatório analítico e, além do relatório analítico, ele me trouxe um gráfico sobre esse relatório, né, indicando ali através do gráfico qual é o maior dia em termos de valores de faturamento. Tá? Ainda assim, pude ordenar, né, numa curva aqui ABC, que me mostra a representatividade daquele dia sobre o total, né, do montante, de todo o valor faturado. Então o dia 8 representa 31,8% de todo o valor faturado dentro desse período, do dia 1 ao dia 10. Tá? Então você vê quantas análises eu já pude fazer através de um indicador que me levou para um relatório analítico, que não é só um relatório, que ele também me traz ali a porcentagem, né, de representação diária, e um gráfico também sobre esta informação. Maravilha, Samir. Só que eu também quero saber daquele dia 8, para qual cliente eu faturei. Qual produto foi faturado naquele dia? Qual foi o representante que compõe aquele dia 8? Né? Então, todas essas perguntas, atualmente, vocês no dia a dia, na sua experiência de uso, você teria que buscar essas informações em outros relatórios. Relatório de faturamento por cliente, relatório de faturamento por representante, relatório de faturamento por produto. Ou seja, você tem essa informação, só que em lugares distintos, em lugares diversos. Você teria que emitir outros relatórios para chegar na mesma informação, né, que você tem em um relatório agrupado. Né? Então você fala, eu vou ter que sair desse ambiente lá para o Simfatura para emitir esses outros relatórios? Não. Você aqui do próprio relatório analítico, eu tenho essas possibilidades já. Então eu já tenho relatório de faturamento por cliente do dia 8. Então se eu clicar aqui, ele vai me trazer o detalhe, é o que nós chamamos de níveis. Tá? Então eu desci um nível, eu me aprofundei um nível naquele valor do dia 8. Então eu tinha uma visão macro, total da minha empresa, quando eu estava olhando lá para o indicador. Do indicador eu desci o nível, né, eu me aprofundei no detalhe num relatório analítico diário. Desse relatório analítico diário, eu escolhi um dia e desci mais um nível, me aprofundei para saber naquele dia, por cliente, quem são os clientes que compõem as notas daquele dia. Então aqui eu tenho mascarado, né, o nome dos meus clientes. Então esse aqui é o meu cliente ambos, porque ele é tanto um cliente como um fornecedor. Então eu emiti uma nota de venda aqui para ele. Né? Então aqui eu vou ter o CNPJ do cliente e a sua razão social, né? Ou o CNPJ do cliente e o nome fantasia. Então eu posso configurar isso aqui, já vem pré-definido na ferramenta.
E aqui são os próprios valores, né, que a gente já tem, quantidade, valor, mesmo raciocínio. Só que eu estou vendo no dia 8 quais foram os clientes. Se eu pegar um outro dia, o dia 2 por cliente, ele vai abrir no dia 2, são outros clientes que compõem aquele número, aquela somatória. Então, R$28.000 aqui no dia 2, que são os R$28.000. No dia 8, R$57.000, né, que são esses R$57.000. Tá? Ah, mas Samir, eu não quero por cliente, eu quero por produto. Então, no dia 8, eu quero saber quais foram os produtos que foram faturados. E aí ele vai abrir o gráfico do dia 8 por produto. Então, tá aqui, ó, produto 121, 143 e por aí vai. Então eu fecho e volto ao meu nível base. Então você vê a simplicidade de navegação entre o nível que eu estou e os níveis onde eu vou me aprofundando na informação. Vamos voltar aqui na questão do cliente. Então eu coloquei ali por cliente, ele carregou o cliente, fala maravilha, mas para este cliente eu quero saber quais são as notas emitidas para este cliente. Então, quando eu clico aqui em resumo de notas, ele vai me listar daquele dia quais foram as notas, porque eu posso ter mais de uma nota naquele dia para aquele cliente. Então, eu tenho aqui a nota número tal desta empresa, porque a Microdata é um sistema multi-empresa, então eu estou somando ali várias empresas, tá? E o valor daquela nota. Tá, okay? Então eu consigo ver aqui já o nível de profundidade de navegação. Então eu parti novamente de uma visão macro no meu indicador de performance, desci no nível de detalhe de relatório analítico, escolhi dentro de um dia quais foram os meus clientes que eu faturei naquele dia, e sobre aquele cliente qual é a nota ou as notas que foram emitidas para aquele cliente. E aqui eu vou ter mais um nível ainda, que é clicando no número da nota, ele me mostre o espelho daquela nota. Tá? Então, nesta atual versão do meu Microdata, nós ainda não estamos disponibilizando a visão da nota. Tá? Mas, em breve, você já receberá lá na Live Desktop um aviso, um alerta de que estará disponível o nível de acesso do espelho da nota quando eu clico lá em resumo de notas, seleciono a minha nota fiscal. Então este aqui é o portal Meu Microdata, essa é a sua dinâmica de trabalho entre o portal de acesso e análise dos dados, tá ok? Eu volto aqui para o meu nível principal e falar, agora eu quero acessar os dados por cidade. Então eu consigo ver por cidade aqui para onde eu estou faturando, ou por estado. Então naquele estado que eu estou faturando. No estado de São Paulo, que é onde eu faturei mais, eu quero saber por representante. Então, quais foram os representantes que compõem as vendas do dia 8 no estado de São Paulo? São esses representantes aqui. Deste representante, eu quero saber qual é o produto que foi vendido, né, e faturado. Então aqui são esses produtos que compõem aquele número. Então você vê que eu não fico preso à amarração exclusiva daquele nível. Então de um nível eu consigo chamar outro nível que está executando um filtro sobre o nível pai, sobre o nível anterior. Tá ok? Então essa aqui é a experiência de uso do portal Meu Microdata, da análise de dados através do portal Meu Microdata. Voltando lá na minha página inicial, eu tenho ali essa mesma experiência sobre qualquer um dos indicadores de performance e até mesmo dos gráficos. Então eu estou analisando aqui, como eu havia dito, no meu gráfico de linha, quando eu passo o mouse ali na bolinha, ele me diz, no dia 2 o seu faturamento, né, foi de 5.548 metros, né, de o volume vendido. Tá? Aí você pode clicar no botão detalhe e ele vai te redirecionar para aquele mesmo site, né, para aquele mesmo relatório analítico, onde a gente pode trabalhar, analisar aquele dia e por aí vai.
Temos ainda um relatório dos produtos mais vendidos. Nesse relatório de produto eu tenho aqui alguns, né, os primeiros, né, top 5, top 10, eu determino quantos produtos eu quero enxergar aqui. Então estou enxergando que o meu produto 11 foi o produto que compõe aqui o meu maior volume de faturamento neste mês atual. Aí seguido aqui eu tenho o produto 68, o produto 40 e depois o 53 e o 67. Então eu tenho aqui um formato de gráfico de linha e de donut. Ah, Samir, mas eu quero um formato de gráfico de pizza. Tá bom. Eu clico aqui, ó, nessa ferramentinha aqui, nessa rodinha, ele vai falar, olha, para o gráfico produtos mais vendidos, eu quero um gráfico de pizza, eu quero cores e definir. Tá lá, o gráfico de pizza. Então ele trocou o nosso modelo de layout de gráfico, nosso tipo de gráfico. Ah, nesse gráfico de linha eu não quero mais um gráfico de linha. Então, relatório de faturamento diário, eu quero o tipo de gráfico de barra e não de linhas. E quero exibir legendas. Tá lá, né? Então ele trocou o gráfico, o tipo do gráfico. Mais para baixo eu tenho a minha live desktop e um gráfico de faturamento anual, onde eu estou comparando o mês a mês aqui do ano de 2017 com o ano anterior. Posso esconder o ano anterior ou posso esconder o ano atual, tá? Então eu consigo ver a comparação, né, mês a mês do ano. Ah, mas eu não quero um gráfico de barras, eu quero a comparação através de um gráfico de linhas. Então eu venho aqui, troco um faturamento anual de barras para linha, que eu tenho que colocar a data e o valor de comparação, né? Então é o valor do atual com o valor comparado, né? A data atual com a data comparada. Gráfico de linha e definir. E aí ele vai carregar lá. Então eu consigo ver que o meu ano atual, né, ele está sobre o ano anterior. Então meu ano atual vem aqui, ó, ganhando, empatou, ganhou, né? Aí aqui já no mês de julho, né, que é o mês anterior, aqui é o mês de agosto, né? Então eu estou abaixo aqui, ó, julho eu já estou abaixo. E o mês de agosto, o mês ainda está começando, então ele está totalmente abaixo aqui. A hora que acabar o mês ele tem que estar igual, um pouco abaixo ou maior. Então eu tenho que ter a minha estratégia ali para recuperar as minhas vendas, né? Então você vê que o gráfico vai realmente apoiar o gestor na tomada de decisões para atuação na empresa. Em a linha do tempo, né, o meu clima e o meu gráfico de cotação do dólar lá e do euro. Maravilha, pessoal? Então este aqui é o portal Meu Microdata que eu tenho o prazer de lançar hoje com vocês. Lá em cima, aquilo que vocês já conhecem, que é o acesso ao sistema Microdata. Como é que vai funcionar o acesso aos sistemas? O usuário vai logar no portal Meu Microdata. Uma vez que ele logou, ele simplesmente vai clicar sobre o ícone uma única vez, tá? Que essa é uma diferença do atual modelo, né, onde vocês trabalham hoje, que é o menu Microdata lá, ou micromenu. Quando você vai abrir o SimRec, você precisa dar 2 cliques sobre o SimRec. Quando você vai abrir o SimPag, o SimFatura, você precisa dar 2 cliques em cima dele. Aqui, como nós estamos falando de um ambiente totalmente web, né, o portal Microdata ele é um navegador, ele funciona sobre o Chrome, no Internet Explorer, no Microsoft Edge, no Firefox, né? Então ele é navegador. Tá lá, ó, ele abriu aqui o SimRec, né? Então o SimRec continua da mesma maneira como você conhece ele atualmente, tá? Simplesmente ele foi aberto agora através do portal Meu Microdata, tá? Então a diferença do atual menu de vocês para o portal é que basta clicar uma única vez sobre o ícone de cada um dos sistemas para abrir o respectivo módulo, tá ok?
Aqui fica uma dica que é a seguinte: a experiência, assim como 2 cliques no antigo menu, 1 clique no portal Meu Microdata para abrir o sistema, o Windows, né, cada versão do Windows responde de uma maneira diferente. Como assim, Samir? Eu posso ter um ambiente na minha empresa totalmente mesclado, misto, onde eu tenho computadores com o Windows XP, computadores com o Windows 7, computadores com Windows 10, com Windows 8 e com Windows 10. Então, cada versão do Windows se comporta de uma maneira quando eu mando abrir o sistema. Tá? Por este motivo é importante que isso não tem nem a ver com o portal Meu Microdata, mas com o Windows. E como o portal, claro, ele faz parte, né, ele faz uso do Windows, ele também interage com o Windows. Então aqui ó, na minha versão do Windows, eu abri ali o íconezinho de configuração de notificações, de avisos do Windows. Então as minhas notificações aqui ó, de e-mail, as minhas notificações de YouTube, de Facebook, o próprio Windows faz essa captação de notificação. E eu, no meu computador, eu coloquei essa opção aqui para silenciar, ou na versão inglesa aqui no meu caso, né, ficar silencioso por algumas horas, ou noturno. Então cada versão, né, se a tradução dela estiver em português ou inglês, vai vir escrito de uma maneira. Então por que eu estou falando isso? Para vocês, né, no computador de vocês notarem que quando essa função está ativa, né, está habilitada, as notificações do portal Meu Microdata, elas não aparecem na tela de maneira automática. Por quê? Porque o Windows faz essa captação da notificação e ele esconde, né? Porque no meu caso aqui eu deixei ela para ficar escondida. Eu vou clicar aqui e agora ela não está mais escondida, ela está ativa, né? Está liberada. Então qualquer notificação de qualquer aplicação, de qualquer sistema, ela vai aparecer um balãozinho na tela quando eu executar um determinado comando, né? Então no nosso caso aqui eu estava falando de abrir o sistema. Quando eu clicar novamente, olha lá, ele já deu uma minha notificação de e-mail ali, ó. Eu vou clicar aqui no SimRec, que eu fechei ele e vou abrir novamente. Clicando no SimRec, ele apareceu ali, ó, notificação, Meu Microdata, estou abrindo o app receber.exe. Então ele avisou que ele está abrindo contas a receber, e aí nós vamos esperar alguns segundos até que o receber seja aberto. Tá? Então você reparou que na primeira vez ele não apareceu aquela notificação. O receber está aqui, ó, já abriu, né? Na segunda vez eu fui lá e falei para o Windows, ó, pode me avisar. Ou seja, antes ele estava no modo silencioso, agora ele não está mais silencioso. Ó. Todas as minhas notificações de e-mail, de Facebook, elas começam a aparecer na minha tela. Inclusive as notificações do portal Meu Microdata. Então foi isso que eu quis dizer com o comportamento do Windows. No Windows 10 ele tem esse comportamento, no Windows 7 ele tem um comportamento diferente, e assim é em cada versão do Windows. Então, para que vocês fiquem atentos a esta questão da notificação, só no momento de abertura do sistema. Isso não vai influenciar no uso do sistema, tá? É só para notificação. E o que nós teremos de novidades? O que está por vir, né, nas próximas versões, os próximos recursos que estarão disponíveis no portal Meu Microdata. O primeiro deles serão novos dashboards, novos gráficos no portal. Então eu apresentei para vocês agora alguns indicadores e alguns gráficos, alguns dashboards sobre faturamento. Né? Todos os gráficos, todos os indicadores já disponíveis são de faturamento. Esse indicador que eu estou mostrando agora, ele será liberado, né, em alguns dias, em algumas semanas ali dentro do portal, e você vai ter acesso a esses novos gráficos, a esses novos dashboards. Será avisado através da Live Desktop. Né? Então eu estou mostrando ali vendas de agosto, faturamento de agosto. Então eu estou mostrando um novo modelo de indicador, um novo modelo de dashboards, onde eu estou mostrando, além do novo modelo, também um novo dado. Né? Então só tenho dados atualmente de faturamento, e eu também terei dados de vendas. Tá? Então, Samir, mas vendas e faturamento não é a mesma coisa? Não necessariamente. Por quê? Eu posso ter vendido
1.000 metros de tecido, mas faturado, ou seja, entregue efetivamente 990 metros. Tá? Ou 1.100 metros. Então, a representação de faturamento não necessariamente ela é idêntica à venda, tá? Porque quando eu comprei, né, quando o cliente comprou, ele solicitou uma determinada quantidade, mas por causa do processo produtivo eu tinha um rolo um pouco menor, que o cliente aceita essa entrega com uma margem ali, a menor ou a maior, né? Então tem uma questão até comercial, se esse cliente aceita ou não entregar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, né? Então valores de venda e faturamento não necessariamente são idênticos, tá? Por isso que eu tenho indicadores, e esses indicadores me dirão se esses valores são idênticos ou não, né? Então esses são os novos indicadores que estão por vir. Além deles, eu tenho o meu calendário, né? Então cada usuário ele terá o seu calendário de compromissos, a sua agenda de compromissos, né? Onde eu poderei inclusive agendar lá um compromisso com outro usuário. Então, além de eu agendar, colocar no calendário, colocar na agenda, ele vai receber uma notificação que foi agendado algum compromisso para ele, né? Então essa é uma nova feature, um novo recurso que será agregado em novas versões do portal Meu Microdata. Temos ainda o compartilhamento de ideias entre os usuários, né? Ou seja, tem um chat onde cada usuário do portal poderá conversar, poderá interagir entre um usuário e outro, né? Então, inicialmente, esse chat, nós teremos lá o recurso de bate-papo mesmo, onde um está conversando com o outro. E, de repente, olha só que ideia, eu posso, num futuro próximo, pegar o meu indicador, né, de faturamento, por exemplo, e compartilhar, simplesmente clicando sobre o indicador e arrastando sobre o meu chat. Vai lá aquele indicador, aquela imagem do indicador para o outro usuário com quem eu estou conversando, né? Então, esse é um recurso que a gente vai implementar no futuro, tá ok? Então, todas essas ideias, né, esses insights que eu estou tendo agora, compartilhando essas ideias com vocês, vocês também podem e devem compartilhar isso com a Microdata, né, através do nosso canal aí de suporte, de atendimento, para que novas funções, novos recursos sejam agregados, né, ao portal Meu Microdata. Então esse chat também estará disponível em novas versões. E eu tenho aqui mais um tipo de gráfico, né? Esse gráfico aqui, ele é um gráfico de temperatura, né? De geotemperatura, né? Ou mapa de calor, né? Então, de novo, né? Aquele conceito lá de KPI, essas coisas, essas nomenclaturas de BI, o mapa de calor também é um conceito que vem lá das análises de BI, de Business Intelligence. Então eu tenho aqui um mapa, dentro desse mapa eu tenho meu indicador de calor, onde eu tenho a maior concentração de faturamento, me indica que aquele ponto em vermelho está concentrado, então ali eu tenho o meu maior faturamento. Então o vermelho aqui não significa algo ruim, é justamente o contrário, né? Onde está vermelho é porque eu tenho muita venda, eu tenho muito faturamento ali dentro. Tá? E as áreas onde vai ficando amarelinho, verdinho, onde eu tenho menor concentração de faturamento. Então, é um outro indicador, né, um outro tipo de dashboard que será liberado em versões futuras. Tá ok? E aí vem a questão da comercialização. Como é que funciona? Eu quero instalar já o portal Meu Microdata na minha empresa, né? Basta você entrar em contato com o nosso departamento de vendas, né? vendas@microdatasystemas.com.br, né? Ou diretamente com o nosso suporte, tá? E ele encaminhará você para o departamento de vendas, tá? Eu agradeço você por estar aqui comigo até o final dessa apresentação e um abraço. E aguardo você nas próximas apresentações de produtos da Microdata Sistemas. Este é o Meu Microdata, o seu portal de sistema.